Olá, meu nome é Pamela Franciela Rosa, sou aluna de Agronomia da Universidade Federal do Paraná e hoje falarei sobre as relações entre transpiração e produtividade, dentro de modelos de produção, agrocultura, unidade 12. A diferença dos potenciais no sistema solo, planta e atmosfera proporciona o fluxo de água do solo para a atmosfera. A intensidade do fluxo depende dos próprios potenciais e da resistência existente no caminho. Para a condição sem chuva, na ausência do lençol freático próximo ao sistema radicular da planta e sem irrigação, o solo seca conforme a planta vai extraindo água para cobrir sua transpiração, para suprir sua transpiração. Como a condutividade hidráulica do solo não saturado K reduz drasticamente quando o solo seca, a resistência ao fluxo de água aumenta. E para manter o fluxo de água, o potencial na raiz diminui, gerando diferença de potencial maior entre o solo e a raiz. No entanto, existe um limite de potencial de água na raiz, em que nas proximidades desse limite, mecanismos fisiológicos causam fechamento dos estômatos na planta. Os estômatos são os órgãos nas plantas responsáveis pela troca gasosa com a atmosfera. Seu fechamento aumenta a resistência total do caminho solo, planta e atmosfera e diminui o fluxo de água, a transpiração. A redução da transpiração pelo fechamento dos estômatos tem como efeito a redução na absorção de gás carbônico e, consequentemente, na taxa fotossintética. A taxa de absorção de dióxido de carbono é fator limitante no crescimento da planta sob condição em que há plena disponibilidade luminosa. Sendo assim, a taxa real de acúmulo de matéria seca pela planta pode ser estimada com a relação. Pode ser estimada com a relação. A taxa real de acúmulo de matéria seca pela planta igual a transpiração real sobre a transpiração potencial, que também é igual sobre a taxa, que também é igual a taxa de acúmulo de matéria seca pela planta, a taxa potencial. As unidades da taxa real e potencial é quilograma por dia e das transpirações é mililitro por dia. Tem-se que TP a transpiração potencial e a taxa de potencial de acúmulo de matéria seca pela planta ocorrem somente pelas condições hídricas ótimas, pelas condições hídricas não limitantes de disponibilidade de água no solo, o que pode ser denominada condição hídrica ótima ou não limitante. Por outro lado, sob condições limitantes, a planta encontra-se com estômatos parcialmente ou totalmente fechados, e tem-se a relação de transpiração real menor que transpiração potencial e a taxa real de acúmulo de matéria seca da planta menor que a taxa potencial de acúmulo de matéria seca da planta. A relação transpiração real sobre transpiração potencial é denominada como fator de redução, ou alfa. E essas condições hídricas do solo denominada também função de redução. A estimativa da função de redução é importante para modelos hidrológicos e modelos voltados à previsão de rendimento de cultivos agrícolas, principalmente em análises econômicas da irrigação. Feds, entre outros, em 1978, apresentou uma das funções de redução empíricas mais comumente utilizadas atualmente, em que é possível identificar 5 zonas de potencial matricial. Entre 0 e potencial matricial 1, e também entre potencial matricial 1 e matricial 2, tem-se as zonas anaeróbicas e as zonas úmidas.
respectivamente, em que o solo está mais úmido e os potenciais matriciais são menos negativos. O estresse vegetal ocorre devido à falta de oxigênio para o sistema radicular, sendo na zona anaeróbica a transpiração real igual a zero e alfa e também igual a zero. E nas zonas úmidas, a transpiração real é menor que a transpiração potencial e alfa menor que 1. Entre o potencial matricial 2 e o potencial matricial 3, tem-se a zona de taxa constante, em que as condições para o crescimento são ótimas e a planta encontra-se com seus estômatos abertos, sendo a transpiração real igual à transpiração potencial e alfa igual a 1. Entre o potencial matricial 3 e o potencial matricial 4, tem-se a zona de taxa decrescente, em que o valor limitante entre as zonas de taxa constante e decrescente, que é o matricial 3, varia conforme as condições atmosféricas, em que em condições de baixa demanda atmosférica, ou seja, baixa temperatura, baixa velocidade do vento e alta umidade relativa, os índices das condições hídricas limitantes ocorrem para valores de potencial matricial mais negativos do que sob condições atmosféricas de alta demanda. Abaixo do potencial matricial 4 está a zona de murcho permanente, o que corresponde às condições de murcho permanente e sem condições de recuperação da cultura, onde o TR igual a zero e o alfa igual a zero também.